Economia Rural. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Todo ano, milhares de pessoas têm a obrigatoriedade de declarar imposto de renda, inclusive os produtores rurais. Mas é muito importante analisar o seu faturamento por se tratar de um tributo calculado sobre o que o produtor rural ganha juntamente com a evolução do seu patrimônio. Muitos produtores rurais estão obrigados a enviar a declaração do imposto de renda em 2022. O envio iniciou neste mês de março e termina em abril. Portanto, é o momento de entender essa declaração de imposto de renda. Muitos produtores rurais não sabem, mas existem regras específicas para o produtor rural na declaração do imposto de renda. Essas regras podem fazer até mesmo com que esses produtores fiquem isentos de impostos. Para ter direito às regras especiais, o produtor rural deve realizar o desenvolvimento de atividades que se diferem das comuns, como, por exemplo, a exploração e a extração animal e vegetal, a avicultura, suinocultura, entre outras atividades. Existem duas maneiras do produtor rural declarar o imposto de renda em 2022. Declaração completa, opção indicada para contribuintes que possuem muitos dependentes e têm muitos gastos que podem gerar restituição, como gastos com a saúde e com a educação. Declaração simplificada para o produtor rural com poucos gastos, sem dependentes e que possui todos os comprovantes de 2021. Procure um contador para poder orientar você qual é a melhor opção para declarar, para você então conseguir receber a restituição maior e, é claro, economizar o seu tempo. Está obrigado a declarar o imposto produtor rural que obteve receita bruta anual decorrente da atividade rural em valor acima do limite de R$ 142.798,50. A nossa colaboradora, advogada tributarista, a doutora Jamile Santana Motê, explica como deve ser feita essa declaração. Olá, Francis, tudo bem? No dia 7 de março iniciou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. Esse prazo vai até o dia 29 de abril e o produtor rural também está, se enquadrado, obrigado a entregar o imposto de renda. Falamos aqui em outro momento sobre a declaração do imposto de renda. É um assunto extremamente vasto e importante e de grande impacto na tributação do produtor rural. Por isso, vamos ao longo desse período de declaração de imposto revisitar esse tema porque o consideramos de extrema importância. Falamos em outro momento sobre a obrigatoriedade, falamos sobre as questões de isenção, de dedutibilidade, falamos sobre livro caixa e agora vamos trazer outros tantos conceitos que também são importantes para o entendimento na hora de declarar o imposto de renda. A começar, talvez, pelo principal. O que é considerado atividade rural para fins de tributação? A atividade rural é aquela desenvolvida pelo produtor rural, cujo o seu fruto, o seu produto, ele permaneça in natura, com aquelas características in natura, sem ter ali aquelas características de industrialização. Considera-se, então, a atividade rural a exploração das atividades agrícolas, pecuária, avicultura, apicultura, a extração e exploração vegetal e animal. Mas o principal de se entender é que o produto ali gerado, é um produto de característica in natura. A conservação dessa característica, ela é essencial para se caracterizar a atividade rural. Então, por exemplo, qualquer coisa que se industrialize, que deixe essa característica in natura de lado, faça com que a atividade deixe de ser uma atividade rural. Então, não se caracteriza a atividade rural quando a atividade tiver a industrialização de produtos. Por exemplo, no caso das bebidas alcoólicas, dos óleos essenciais, do próprio arroz, que aí é beneficiado por uma atividade, por um maquinário industrial, o café também, né, que muda a sua composição, as suas características in natura. Quando a gente fala de compra, venda, de comercialização de terceiros, né, no caso do rebanho, por exemplo, o rebanho de confinamento
um prazo de permanência inferior a 52 dias com o contribuinte, ou em outros casos no prazo inferior de 138 dias. Veja, então sempre que essa intermediação desse contribuinte com a venda de um terceiro, ela tiver essa característica de apenas intermediar, também não vai ser considerado como atividade rural. Valendo lembrar também que a exposição de animais em feiras não caracteriza a atividade rural. Outro ponto muito relevante é no que tange ao arrendamento rural. Se não houver um contrato de parceria entre as partes, entre esses produtores rurais pessoa física, esse arrendamento ele será considerado uma atividade comum. Ele será considerado um aluguel comum para fins de tributação em relação ao produtor rural pessoa física. Então é um ponto de muita atenção que causa muita divergência. Outro ponto muito importante é no que tange à herança de produtos rurais e como é que ficaria a declaração do imposto de renda. Outro ponto muito importante é no que tange à herança de produtos rurais. E o que vai diferenciar aqui, se vai ser tributado na pessoa física ou na pessoa do produtor rural, é a destinação. Se o produtor rural ele recebe aquele bem herdado e ele prossegue com a atividade rural utilizando aqueles bens, então ele vai ser tributado dentro da atividade rural. Agora, se ele não prossegue com essa atividade e ocorre uma venda posterior desses bens rurais herdados, então essa venda será considerada como um ganho de capital. E aí vai ter que declarar em sua pessoa física e não como atividade rural. Não saia daí, nós vamos continuar esse assunto depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Na declaração do imposto de renda pessoa física, é importante incluir todos os custos de produção agrícola e os investimentos feitos nas atividades rurais. Para facilitar a vida do produtor rural, na hora de fazer a declaração, o governo disponibilizou o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, LCDPR. Através dele, é permitido que seja feito um acompanhamento rigoroso do que deve ser declarado de forma online. E a pessoa física é permitido, então, para aqueles que atuam como pessoa física, que atua na agricultura, na pecuária, na extração e exploração vegetal e animal, bem como transformação de produtos decorrentes da atividade rural. É muito importante ficar atento às regras para a pessoa física. Caso o faturamento seja abaixo de R$ 142.798,50, é preciso observar a renda, pois se ela ultrapassar R$ 28.559,70 por ano ou incluir posses acima de R$ 300 mil, será obrigatório declarar o imposto de renda de acordo com as regras. Para a pessoa jurídica, essa modalidade é preciso então analisar o regime em que a empresa rural se encaixa. Entre elas, existe a microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja tributação é feita pelo Simples Nacional, além do lucro presumido ou arbitrado. Doutora Jamile Santana falou o que deve ser levado em consideração para a base de cálculo para a declaração do imposto e o preenchimento do livro caixa. E no que tange à tributação da atividade rural, a gente pode classificar o seu resultado como sendo positivo ou negativo, ou seja, o produtor rural ele sentiu aquele prejuízo, né? Então, se ela for positiva, esse resultado positivo ele vai se somar com os outros rendimentos da atividade rural para fins de base de cálculo para a declaração do imposto de renda. E aí, nesse ponto também vale muito bem lembrar que é de extrema valia fazer o preenchimento mensal do livro caixa.
Por quê? É no livro caixa que você vai contar toda a história da sua fazenda, da sua propriedade, da sua atividade rural. Então as despesas, os lucros, a receita, tudo que entra, tudo que sai, a vida toda da propriedade está nesse livro caixa. E é inclusive o livro caixa que vai permitir, caso haja prejuízo em seu ano, que você possa compensar esse prejuízo. Então fica esse ponto de alerta em relação ao livro caixa, ao seu preenchimento. O livro caixa você consegue baixar no próprio site da Receita Federal. Existe o livro caixa eletrônico, em que inclusive com esse preenchimento mensal, na hora de declarar o imposto de renda, você pode apenas exportar, e aí fica tudo muito mais simples na hora de declarar o imposto de renda, porque a Receita ela faz esse cruzamento de dados. Então fica esse ponto de alerta. O produtor rural ele também pode optar por ter uma presunção de tributação em cima da sua receita. Essa presunção ela é de 20%. E ela só é benéfica se ele não estiver experimentando prejuízo, né? Não tiver um cenário negativo. E aí essa presunção pode se tornar favorável a ele, dependendo de quanto ele está recolhendo em cima de sua receita. Por isso vale a pena fazer um planejamento, fazer cálculo, fazer estudo, para poder verificar qual que é a melhor forma de tributação. E ainda sobre o livro caixa, é muito importante salientar duas coisas. Primeiro, que a receita bruta em até R$56 mil do produtor rural não o obriga a escriturar o livro caixa, ou seja, só receitas brutas acima desse valor é que torna obrigado o produtor rural a declarar, a contabilizar, a escriturar o livro caixa. Isso que eu vou falar agora não vale somente para o produtor rural, vale para todos os contribuintes. A Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos para verificar as suas declarações. Então, guarde todos os documentos que comprovem os seus rendimentos, a sua receita bruta e, principalmente, tudo que comprove a sua entrada, a sua saída de mercadoria, de bens de produto, de recolhimento de imposto, de declaração, caso haja uma eventual autuação. E assim você vai poder se defender de maneira mais contundente, de maneira mais sólida. E por último, vamos falar como se declara o estoque de produtos da atividade rural. Quando ocorre esse estoque, né, houve uma venda, seja ela de entrega futura, seja ela de venda a prazo. Aí nesse ponto também é importante salientar o seguinte: tem uma diferença de tributação, tá? Quando há uma venda para entrega futura, ou seja, vendi, mas ainda mantenho esse produto aqui para entregá-lo no ano que vem, por exemplo, a tributação ela só vai ocorrer quando o bem for entregue, tá? Agora, se é uma venda a prazo, ou seja, vendi, entreguei o bem, mas o pagamento só vai acontecer em X parcelas ou só daqui a um mês, tributa-se quando receber o pagamento por essas parcelas, quando receber esse pagamento a prazo. Então, voltando aqui para a questão do estoque, o estoque ele deve ser declarado todo ele de maneira individualizada na declaração do imposto de renda, especificando todos os produtos que tem na propriedade. Não precisa botar o valor, até porque você não vai saber, ele ainda está em estoque, ele não foi vendido, ele não foi cotado. Então não tem a necessidade de declarar o valor do seu estoque, mas existe a necessidade de você declarar todo e qualquer produto e a quantidade discriminadamente que está em seu estoque. Então, se você é um produtor de batatas, cenoura, beterraba, tomate e em seu estoque tem de tudo isso, você vai declarar. Tem então X caixas de cenoura, X caixas de batata, X caixas de beterraba, enfim, você vai discriminar quantia e produto de maneira específica.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E chegou a hora dos abraços para os ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para o José Augusto da Silva, para a Lília Pinheiro Cândida, Matheus Gambi, também para o Antônio Teixeira, Edson Brandão, Leandro Fernandes, lá de Monte Alegre do Piauí, Marta Feitosa, também os nossos seguidores do Instagram, Marcos Paulo Santos, Erley Magalhães Pereira, Thaís Ferreira, Maria Eduarda, Gesiele Munaro, Wender Machado, Luan Lima Carvalho, Franciele Pinton, Eduardo Lima, Rivanildo Mota Fernandes, Euler Roberto, Vanessa Medeiros. Lá no nosso Facebook tem o Alessandro Ruiz, Lúcia Souza, Anaílde Silva, Francisco Fernandes e para o nosso ouvinte Guilherme Guimarães. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado a você pela sua atenção. Para minha esposa Paula, você já sabe, tem aquele beijão, né? Te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso, Ele vai te abençoar. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.